Quero falar agora sobre Oscar com chance de reviravolta em relação ao futuro do meio atacante brasileiro, que é alvo do Flamengo, entre vários outros clubes daqui. O Oscar tem contrato com o Xangai Port até dezembro e por lá ganha 10 milhões de reais por mês. O salário do Oscar por temporada é de 20 milhões de euros, que equivalem a 120 milhões de reais. O problema é que para o ano que vem, a China criou um limite salarial de 3 milhões de euros livres de impostos por temporada. O Xangai Port está revoltado com essa ideia e entende que não pode perder em hipótese alguma o Oscar e trabalha junto ao governo por uma liberação especial para que o Oscar possa continuar ganhando esse salário. Antes de gravar esse vídeo, eu consultei um dos empresários do Oscar para saber se o Cruzeiro tinha interesse na contratação do atleta e como é que andavam as conversas com o Flamengo, que é o clube brasileiro há mais tempo interessado. Esse empresário contou que se o governo chinês autorizar a permanência do Oscar com o salário atual de 10 milhões de reais mensais, existe a chance de o atleta permanecer por lá em 2025. Em uma das conversas com clubes brasileiros avançou e diante desse cenário ele aguarda por uma posição do governo e também da Federação Chinesa. Oscar, que é absolutamente ídolo no Xangai Port, muito decisivo dentro e fora de campo, e esse salário de 10 milhões de reais por mês faz do Oscar um dos atletas de futebol do Brasil mais bem pagos do mundo em todos os tempos. O que você faria se você tivesse 120 milhões de reais por ano de salário? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que decidiu negociar a contratação de Gonzalo Plata, equatoriano de 23 anos de idade, que já viveu bons momentos com a camisa do Sporting de Portugal, foi destaque também na seleção de seu país e pertence ao Al Sadd. Esse nome já havia sido sugerido ao Flamengo há coisa de um mês, mas o Flamengo insistia na contratação do Claudinho. Sem acerto com o Zenit, o clube russo já deixou bem claro que não vende o Claudinho para o Flamengo nessa janela. O rubro-negro decidiu abrir conversas para contratar o Gonzalo Plata, para desespero de corintianos e vascaínos, que tentavam há alguns dias fechar com o Al Sadd. O Corinthians chegou a oferecer 8 milhões de dólares. Valor que até interessaria ao Al Sadd, mas o clube qatari desconfia da capacidade financeira do Corinthians. Esse pagamento seria feito em parcelas e o Al Sadd já foi informado que o Corinthians tem dado calote em vários clubes. Diante da possibilidade de o Flamengo fazer proposta oficial, a tendência é que Corinthians e Vasco fiquem para trás. O Flamengo hoje com muito mais capacidade financeira do que os concorrentes e com cartaz, com moral, tem prestígio no mercado, tem fama de bom pagador. Negociação, se girar na casa dos 8 a 10 milhões de dólares, vai custar ainda bem mais barato do que os 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus que o Flamengo pretendia gastar para contratar o Claudinho. Se você não lembra do Plata, atacante de lado de campo, com boa qualidade, se juntaria, por exemplo, a Luiz Araújo, a Cebolinha e companhia na disputa por vaga do lado do ataque. Só para completar em relação ao Fla, primeiro reforço da janela, nem sei se dá para chamar de reforço, até porque ele vem para o Sub-20. O Flamengo deu um chapéu no Fortaleza e fechou a compra de Jorge Mora. Meio atacante, paraguaio, 18 anos de idade, pertencia ao Sol de América, fechou contrato longo com o Flamengo, chega como uma das apostas, tem feito bom trabalho no futebol paraguaio. Só para completar, tem a especulação de Lohan na pauta do PSG, não consegui a confirmação com dirigentes do Fla. Queria contar também que a eleição para presidente do Flamengo já tem data 9 de dezembro, é quando a gente vai conhecer o novo presidente rubro-negro. Curtiu o vídeo? Do Flamengo, e eu tenho a impressão de que jogam com times reservas. Os dois? É claro. O Palmeiras vai jogar fora de casa contra o Botafogo pela Libertadores da América e o Flamengo precisa fazer o resultado em casa contra o Poçante Bolívar, né? O Bolívar tem um grande time? Não. É um time que é razoável. O Flamengo já jogou contra o Bolívar, né? O time razoável? É um time razoável. Mas e aí, o que acontece? O que acontece é que o Flamengo tem que fazer esse resultado. O Flamengo não pode colocar os seus jogadores que estão em situação de risco, nível de estresse, possibilidades de contusão, e nessa partida contra o Palmeiras. Porque é um jogo de campeonato. Ah, mas Pascoal, mas é o Botafogo. O Botafogo também não vai botar o time inteirinho para jogar, não. O Palmeiras não vai botar o time. Juventude fora. Também não vai botar o time inteirinho, não. É aquele negócio que eu digo pra você, você tem que tentar dar um tiro na lua, se acertar na estrela, você fica feliz. Entendeu? Tá bom, né? Pois é. Porque se você quiser abraçar, ninguém consegue abraçar tudo. Ninguém. Não tem quem consiga. Então eu acho que eu não ficarei surpreso, zero de surpresa, se o Flamengo colocar um time, aquele modelo bem reserva, como já jogou ultimamente aí algumas partidas, um time bem reserva no Campeonato Brasileiro. Vai perder a possibilidade de ser líder do Campeonato Brasileiro?
Pode ser. O Palmeiras vai perder a oportunidade, se perder o jogo para o Flamengo, de encostar novamente no Botafogo, ficar perto ali da liderança do campeonato? Possivelmente. Mas eu acho que esse é um jogo que, nesse instante, fica... Veja como é que são as coisas. É a primeira vez que eu vou falar isso. Um jogo fica minimizado entre Flamengo e... Um jogo que tem uma rivalidade enorme. Eu tenho dúvida sobre isso. É um jogo que fica minimizado diante da grandeza da Libertadores da América. Por quê? Porque o Palmeiras quer ganhar novamente a Libertadores da América. O Flamengo quer ganhar novamente a Libertadores da América. Ah, mas eles já estão classificados para o Super Mundial. Estão classificados para o Super Mundial. Mas tem um Mundial de Clubes no Japão ainda. Não, o Super Mundial é uma coisa. O chamado, agora é Intercontinental, né? Que vai voltar a se chamar a Copa Intercontinental no Japão, é uma outra coisa. Porque tem um no meio do ano e outro no final do ano que vem, o né? Mundial de Clubes é aquele Mundial gigante, né? Que todo mundo vai participar e vai levar mais de um mês. Tem muito time europeu que não quer jogar. Está discutindo ainda essa possibilidade. Tem time que o treinador não quer jogar, mas o time quer. O clube quer, a diretoria. Isso, chama Real Madrid. Tem nome, Real Madrid. Então, essa é uma situação que eu vejo o Palmeiras e Flamengo com o jogo esvaziado em termos de possibilidade dos... Mas os dois brigam pela liderança do campeonato com o Botafogo. Eu sei. Mas no Campeonato Brasileiro ainda tem tempo de recuperação. Na Libertadores da América, perdeu, um abraço para o gaiteiro, como fala no Rio Grande do Sul. Porque quando acaba o show, né, o cara fala, um abraço para o gaiteiro, que é para o cara da gaita. Porque gaita no Rio Grande do Sul, no Nordeste, é a sanfona. Então, quando acabou a festa, o cara fala, um abraço para o gaiteiro, porque o gaiteiro já está indo embora. Entendeu? Acabou o baile, acabou a festa. Entendi. Então, quando acaba, um abraço para o gaiteiro. Ninguém está querendo dar um abraço no gaiteiro. Não, nessa hora não. Todo mundo tem que pensar tem que pensar no maior. Claro que você pode... Alguns jogadores que estão voltando, por exemplo, o Palmeiras não vai botar o Estevão. Eu vou contar um segredo. Nem para ganhar a minutagem? Vou contar um segredo para você. O Estevão já está recuperado. Certo? Ele não vai jogar essa partida de final de semana. Nem entrando? Ele não vai jogar. Ganhar minuto? Ele não vai. Porque a informação que eu tenho é que ele não vai jogar, que ele vai ficar preservado para o jogo contra o Botafogo. Do outro lado tem o De La Cruz também, que está treinando com o grupo. Eu não sei, Pascoal, eu fico pensando, até para a gente ouvir aqui o Mauro, o Silas também sobre isso, eu não sei quanto que eu consigo ver um esvaziamento em Flamengo e Palmeiras. Eu entendo tudo que o Pascoal está dizendo, obviamente ninguém quer perder a Libertadores, mas assim, principalmente do lado do Palmeiras, o Flamengo acabou de eliminar o Palmeiras de uma competição. O Abel não vai fazer loucura, mas ele também não quer chegar para a Libertadores tendo perdido um jogo no Maracanã para o Flamengo depois de ser eliminado, Mauro. Pois e as notícias do Flamengo dão conta de que pode ser time cheio, com o De La Cruz voltando, tô vendo Pedro, Arrascaeta. Talvez o Gerson fora, um ou outro. Mas não tô vendo um time todo reserva, em que pese, se for o chamado reserva, é bom pra caramba. É time bom, entendeu? Mas você vê esvaziamento nesse jogo? Não. Assim, tivemos 2 jogos muito decisivos agora, e aí vem um jogo pelo Brasileiro, que aí você fala, puxa vida, e agora? E agora? Agora, seguinte, o Palmeiras tem um jogo a mais do que o Flamengo, não tem? Tem. E tem 3 pontos a menos. É isso. Quer dizer, se o Flamengo ganha, abre 6 pontos e com o jogo a menos. E não tendo mais confronto entre os dois. Pois podendo, quando o Flamengo fizer o jogo dele, abrir 9 contra do Palmeiras. Não estou colocando aí o Botafogo, que é o líder. Com 43. Que tem o mesmo número de pontos do Palmeiras. De jogos. Desculpa, de jogos. Mas já tem os 6 pontos a mais. Exato. Então, assim, para o Palmeiras passa a ser um jogo importante, sim, porque agora uma competição ele já caiu fora. Não se sabe o que vai acontecer entre Palmeiras e Botafogo na Libertadores. Se o Botafogo passa e o Palmeiras está lá 9, 12 pontos do líder, porque aí ele vai ficar só com o Brasileirão. Mas ele não pode deixar abrir uma margem muito grande de pontos, não. Ele não sabe se ele vai passar pelo Botafogo para se dedicar à Libertadores, é páreo duro ali, ó. Então, assim, o Palmeiras vai lá com a reserveira, sei não. Vamos pegar a opinião do cara que jogou e foi treinador. Eu ia brincar exatamente com ele, eu ia falar, e aí, Silas, você é treinador, você jogando, chegam e falam, não, vamos de reserva aqui nesse jogo contra o Flamengo que acabou de eliminar a gente, porque tem um Botafogo ali na frente que é mais importante, é uma Libertadores. A próxima vez você pode começar comigo, que eles não deixaram nada pra mim. Você é craque. Eu vejo, assim,
o momento do Palmeiras, olhando como Abel Ferreira como técnico, não é aquele momento áureo, no auge que ele teve há pouco tempo atrás. Então, e a polêmica que se gerou em torno desse último jogo, que só se fala disso, é o Braz de um lado, é a Leila do lado de cá, o Abel de um lado, o Tite tá mais quieto lá, até porque ganhou, né? Então, assim, agora, e até há pouco tempo, num passado bem recente, eram os dois só. Não tinha Atlético Mineiro, não tinha o Botafogo. Ano passado o Botafogo começa e depois despenca, esse ano não. Começou e continuou. Fortaleza tá na frente do Palmeiras já. Fortaleza também, com o Vojvoda aí, parabéns ao Fortaleza, à presidência, ao treinador e ao time, porque só melhorou. E a gente falou do Bolívar, a gente vai falar de Nacional, que enfrenta o São Paulo. Esses times também se reforçaram. Então também tem jogo aí que a gente está achando, pegou esse aqui, de repente vai passar. Não, não é assim. Agora, esse jogo especificamente, Palmeiras e Flamengo, parece que virou um Vasco e Flamengo, ou um Corinthians e Palmeiras. Parece que ficou um negócio, ficou mais pessoal a coisa. A rivalidade hoje é imensa. Aumentou. E a gente acabou de falar que o Abel não pode mais perder espaço. O Flamengo, quando não tinha os jogadores importantes que estavam na seleção, De La Cruz, o Arrascaeta estava fora também, os laterais, os de fora estavam fora. O Varela estava fora. O Pulgar estava fora também? Estava machucado. Também estava fora. Então, aí o Alan machucou um período. E a garotada aguentou a pancadaria e manteve o Flamengo lá em cima. Então talvez o Tite tenha um pouco mais de base para colocar esses meninos aí e segurar a onda depois na Libertadores com o seu time titular. O Palmeiras já nem tanto. O Jai chegou e aí tá se adaptando. O Felipe Anderson ainda não emplacou. O Felipe Anderson tem um problema nem deve ir pro jogo. Na córnea, né? Aí lá na frente foi embora o Luiz Guilherme, né? Isso. Foi embora o Hendrick, esse negócio do Lucas Estevam machucado e não também, já daqui a pouco vai embora, aí é Flávio Lopes ou é Rony, o que ele faz, Dudu voltando, ou seja, ele tem um quebra-cabeça aí. Você, o técnico do Palmeiras, você não pouparia nesse jogo? Não, eu não pouparia, porque ele também precisa se blindar um pouco, o Abel. Acho que ele precisa se blindar um pouco mais e ele vai se blindar colocando as feras para jogar. E depois, junta os cacos, vê quem que tá bem e vai pro... Eu penso que o jogo da quarta-feira tem muita rivalidade em campo. E muito mais rivalidade fora do campo. Entre a presidente do Palmeiras e o dono do Botafogo. Também, é uma questão. Verdade. Esse é um outro ponto que a gente tem que analisar. Não, se o Palmeiras é eliminado pelo Botafogo, é o caos no Palmeiras, Tanto que, no último jogo entre Palmeiras e Botafogo, a presidente do Palmeiras não foi ao Rio de Janeiro. Por conta dos protestos da torcida, e ainda vai ter o julgamento agora por conta daqueles bonecos que foram colocados lá. Com os rostos do Edinaldo, o presidente da CBF, e da Leila. Então, isso aí tá muito aquecido. No caso do Flamengo, o aquecimento foi por conta da Copa do Brasil. Então, mas se perdeu o jogo do Brasileiro para o Flamengo, como é que chega para a Libertadores? Eu acho que não interfere uma coisa na outra? Sim, eu acho que são... É igual aquela frigideira que não gruda, sabe? Você pode fritar o ovo que não gruda, pode fritar o bife e não gruda. Então, mas o bife fica com cheiro de ovo depois, tá? Não, mas você tem que lavar a frigideira. Até não grudar, mas fica com cheiro de ovo. Uma coisa, eu acho que uma coisa não implica na outra. O Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem uma situação que o Palmeiras pode se recuperar. Esse mês de agosto que você tem falado todo dia, esse é um mês que passa a ser terrível para uma análise final, né? Então, para o Palmeiras ficar fora da Copa do Brasil e ficar fora da Libertadores da América... Não, o impacto é gigantesco, inclusive no orçamento, né? Tem uma enquete aí dizendo quem é que se prejudica e tal, tem que pensar que times como Flamengo, pode cair, né, o sorteio, Palmeiras, no mínimo eles põem em semifinal. Sim. Pensando na arrecadação, né? Sim. Palmeiras já não vai ter. Agora, se pega a Libertadores, vai lá ver no orçamento se eles colocaram cair fora da Libertadores, fase. Nunca. É outra situação muito ruim. Eu não acho que o Palmeiras deveria se arriscar, não. Eu penso... é só o meu pensamento, gente. É quarta e domingo. O Ciro jogou isso a vida inteira. Agora o jogador tem que ficar uma semana porque o jogo do Botafogo é importante. Mas quando você jogou quarta passada, vai jogar domingo e joga a próxima quarta. Tudo jogo difícil.
Não, precisa de uma semana para descansar. Eu acho assim, você não vai pôr o Estevão, porque não, esse aí eu vou guardar para estar 100% contra o Botafogo. Não sei nem se estará para o primeiro jogo 100%. Tá. Para o primeiro? 100%. Então, se o De La Cruz lá não tiver 100%, então eu não vou pôr. Isso então, é uma outra coisa que eu não, preciso trazer amigo. um cara aqui, viu, Mauro, Dani, Pascoal, para explicar pra gente. A gente fazia 18 voltas no campo, depois fazia coletivo, jogava 80 jogos no ano, ninguém se machucava. Então. Cara, hoje é quadradinho. O Edu Jonas, o Ademir da Guia, Gilberto Costa, essa galera tá. A gente conversou isso esses dias, os caras estavam revoltados. É quadradinho, os caras se machucam toda hora. Pois é. Onde que tá isso aí? Porque eles fazem um treino de 1 hora com uma intensidade muito grande. Vocês faziam um treino coletivo de 45 minutos com a intensidade do jogo. A intensidade do treino hoje, de 1 hora, é uma intensidade absurda. Porque os caras se movimentam, correm, arranque, velocidade. Tudo. O futebol hoje é baseado em alguns fatos. Como é só o meu pensamento. O futebol brasileiro foi se equiparar ao futebol europeu no toque de bola, na velocidade, no arranque e na força física. E se esqueceu que o melhor do futebol brasileiro é a habilidade, o jogo fácil e a chegada objetiva no ataque. Então, nós nos esquecemos de alguns fatores e aplicamos outros. Como nós usamos a metodologia europeia de preparação, você não passou por isso porque o seu tempo de jogador era uma outra metodologia. A metodologia europeia privilegia o quê? Toque, passa e tudo muito rápido e tudo muito intenso. Então eles treinam 1 hora com muita velocidade e com muita intensidade. Então o ritmo, você vê hoje... Mas tem muita suplementação, Pascoal, coisa que a gente não Silas, tinha. A recuperação hoje é muito bem feita. Cada jogador tem com o ombro desse tamanho. Hoje, o Silas jogando, ele está com o ombro desse tamanho. De tanto exercício na academia. Porque hoje, por exemplo, eu vou citar o exemplo do que eu conheço do Palmeiras. Você senta na máquina do Palmeiras, ele fala... Bom dia, Rafael Veiga. Bota teu cartão lá, é isso. Bom dia, Rafael Veiga. Hoje trabalharemos os músculos e a máquina conversa e já começa a fazer. Porque o que espanta é que a tecnologia avançou tanto, o futebol avançou tanto em diversas frentes e a prevenção de lesão parece que é uma coisa que não consegue ainda acompanhar, né? Por mais que se tenha tudo isso que o Pascoal está dizendo. O Silas Mas você acha é um cara por que isso, corria Pascoal, muito. Não dá para jogar num mês que é decisivo para o time, não dá para jogar. Mas, Mauro, o jogador como o Silas, que corria o campo todo e corria para todo mundo, o Silas não tinha preguiça de correr. Eu vi, ninguém me contou. Então, o Silas, ele corria, você corria o quê? Fazia 12, 13 quilômetros no jogo. Hoje os caras falam que o jogador faz entre 14 e 16. Então, é muita movimentação, é muito arranque, é muita força, é muita disputa. O seu era toca, passa, toque, o drible, a habilidade, a agilidade, a genialidade, o pensamento no futebol. Hoje o jogador nem pensa muito o jogo. Porque se você falar pro treinador, se o treinador fala assim, eu quero você correndo em cima da linha, o cara passa 90 minutos correndo em cima da linha. Eu entendo todos esses argumentos, Pascoal, mas acho que esse mês de agosto é muito decisivo pro Palmeiras, muito. Por conta de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Que aí, nesse caso, gente, dá para jogar quarta e domingo. Se o Palmeiras não leva um time capaz... Primeiro que o Flamengo está em casa. O jogo já é lá, não é? Sim. Então, ganhar do Flamengo lá já é uma dificuldade. Aí você leva um time mais ou menos, você perde esse jogo lá, porque você tem que ir para tentar ganhar, o que já não é fácil. Cara, você fica a 5 pontos do Fortaleza, se o Fortaleza vencer o jogo dele, que joga em casa com o Criciúma. Fortaleza tem um jogo menos, assim como o Flamengo. Então, e vai abrir 5 pontos porque ele joga em casa com o Criciúma. A chance do Fortaleza ganhar é bem grande, com toda a campanha que vem fazendo o Criciúma. Aí você joga 5 pontos. Aí já falei, o Flamengo você fica 6 com o jogo a menos. O Botafogo você fica em jogo igual, mas 6. Rapaz, aí você está jogando um peso nessa Libertadores, que se você não passa, a coisa foi pro brejo também no brasileiro, né? Peso na Libertadores. Não, tem que botar, mas será que por isso não dá para jogar quarta e domingo? Mas você não pode tirar o peso das outras coisas, eu acho que E no treino. Bota os caras com a perninha, bota os caras com a perninha pra cima lá, mescla, bota menino experiente. Mesclar eu acho que é válido. Mesclar eu acho que é válido. E Veiga e Arrascaeta, quem é que joga? Bota os números dos dois aí pra eu tentar entender o negócio em cima de tudo isso que meus meninos estão dizendo aqui de evolução de tecnologia. Meu menino. Olha aí, ó, os números deles. Veiga e Arrascaeta, de lado a lado a gente pegou um recorte
desses dois últimos enfrentamentos, né, de Flamengo e Palmeiras, e o Arrascaeta foi superior ao Veiga em todos os quesitos que estão na tela. O Veiga só jogou uma partida, né? Como assim? O primeiro jogo, o Veiga fez figuração, ele jogou de segundo volante. Não, até era pra ele ter jogado a partida só que ele escapou do vermelho no jogo de ida, mas ele jogou Também. as duas, né? Também escapou do vermelho, mas assim, ele jogou mais como marcador do que como na posição dele. E o Arrascaeta, segundo só a minha análise, hein, vocês não podem pensar de outra forma. O Arrascaeta não se apresentou, ele bola e ele não se apresentaram no jogo do Allianz. Então cada um jogou um jogo, pela tua análise. Assim, mas o Arrascaeta teve mais movimentação, inclusive no primeiro jogo, e ainda para completar, o Veiga foi substituído nesse jogo do Allianz, né? Que eu achei, o Veiga era um dos principais jogadores do Palmeiras. Quem faz mais falta se não tiver em campo no domingo? Peraí, vou começar com o Silas, que ele te pediu. Ele pediu para começar com ele. Senão eu não É souber a posição nada. dele, meio campo. Quem faz mais falta, Silas, se não jogar no domingo? Só antes dessa resposta, para mim os dois caíram muito de rendimento. O Veiga, desde que o Scarpa vai embora para a Inglaterra, e o Arrascaeta pelas lesões. O Arrascaeta está voltando agora. Acho que faz, não sei, 15 dias que o Arrascaeta está voltando a ser aquele cara que a gente estava acostumado a ver. E o Veiga, ele perdeu o parceiro que dividia as responsabilidades com ele, e aí ficou, assim, tá com dificuldades. Não só por isso, por conta do grupo também. Gustavo Gomes também caiu de rendimento, os volantes caíram de rendimento, menos Aníbal Moreno, os outros caíram de rendimento. Essa questão do Hendrick, sai, não sai, tudo em cima dele e tal. Qual que foi a pergunta? Arrascaeta Pensando e nos Veiga. times que devem ir a campo no domingo, Quem a faz gente mais aqui conjecturando se vai Pelo poupar ou não. momento do Palmeiras, eu acho que o Veiga faz mais falta no Palmeiras. Pelo momento do Palmeiras. O Flamengo acho que tem mais gente para superar isso aí. Por Como é que exemplo, é isso? O Arrascaeta é sempre o cara que a gente fala que não tem substituto. Não, ele não tem. Mas assim, o rendimento coletivo não cai tanto sem ele como cai no Palmeiras sem o Veiga. Vocês concordam? Eu acho que ainda não tendo o Felipe Anderson pesa mais ainda pro O Veiga. Felipe Anderson está oficialmente fora da partida de domingo. O Felipe Anderson não deve jogar. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, o Felipe Anderson não deve jogar essa partida contra o Botafogo, contra o Flamengo. Uma tentativa de aproveitá-lo contra o Botafogo. O mesmo vale para o Estevão. O Estevão pode até ir para ficar no banco, mas eu não creio que ele vá ser utilizado desde o início. Pode jogar minutos? Pode. Para ter aquela entrada e se movimentar. Pode, mas ganhar minutos e não jogar a partida inteira. O Veiga, para mim, é um jogador Eu vou falar para você, se eu sou treinador, eu não abro mão do Veiga nunca. Mas você abriria do Arrasca? Como eu não abro mão do Arrascaeta nunca. O Arrascaeta não está jogando bom. Não, mas ele vai jogar. O Veiga não está jogando bem, mas ele vai jogar. Porque esses caras definem jogos. Sim. Esses caras numa bola definem... O Veiga tem um ótimo chute, então ele pode bater ele fora da área. O Arrascaeta é aquele jogador que encontra... O Gabigol que fala sempre, só você sabe me enxerga. Só você sabe me encontrar. Porque ele é um cara diferente. Por enquanto, só no vestiário. Que tá se encontrando. O outro entra pra jogar, o outro não entra pra jogar. Muito pouco, pô. Boa, Mauro. Foi muito bem. E se o Arrascaeta não jogar e o Dela Cruz também não jogar, pode ser que o Gabriel fique ali armando o jogo, como a gente viu fazer anteriormente. Eu acredito se o que Dela os Cruz dois, não jogar, eu acho que o Arrascaeta vai fazer muita falta. Se jogar, Mauro, aí eu não sei. Eu acho que os dois vão jogar. Esse jogo é muito importante. E outra, eles não estão tendo... Os dois estão quebrando a cabeça lá, Abel e Tite. Porque é o seguinte, eu vou poupar agora. Aí fazem o primeiro jogo da Libertadores. Aí o próximo, um joga contra o Botafogo, Flamengo e Botafogo. Pode ser a liderança em jogo do Brasileirão, pode ser, dependendo do que o Flamengo faça contra o Palmeiras. E o Palmeiras tem o São Paulo, que é o clássico. Entendeu? Então, eu vou poupar agora. Entre um e outro. Entre um e outro da Libertadores. Aí, poupa de novo? Eu vou poupar contra o São Paulo agora. Eu poupei contra o Flamengo, o meu negócio é só ganhar do Botafogo. O São Paulo também tem que pensar. Também está em 3 competições. Mas vou te contar. Mas entre os 6 clubes que tem, né? Mas... É Nacional do Uruguai, é isso? Nacional do Uruguai. E vai ser ruim, hein? Tá todo mundo falando, foi legal ter caído Nacional. Foi legal? Vocês vão ver. Não, e o Botafogo também vai pensar, né? Porque entre os jogos dele com o Palmeiras tem o Flamengo. Que vale a liderança do brasileiro. E o Flamengo tem um jogo... O Flamengo sai de um jogo da Libertadores em casa
para jogar contra o Botafogo e para jogar no céu. No céu. Vai mas jogar aí depende muito de 660 metros. Por isso, precisa fazer um bom primeiro jogo. Não acho que depende, Mauro, porque a gente viu 2-0 no jogo de ida e o sufoco que foi para conseguir essa vaga na Copa do Brasil no jogo de volta. Pascoal quem? fica falando pro Flamengo. Contra quem? Contra o Palmeiras. Eu tô falando do Bolívar. Pô, mas tem 3.600 metros de altitude. Então mete O 3 Cebolinha não joga na altitude. Mete 3 gols aqui, que resolve o problema. Vai lá Será? e perde de 2, 4-2. Tem que fazer o resultado em casa. Fazer um eu concordo ótimo com o Mauro. resultado Não, aqui. isso sim. Tem que fazer um ótimo resultado dúvida. aqui para não sofrer lá. E talvez fazendo esse ótimo resultado aqui, não que o Bolívar seja essa porcaria, não. Ele melhorou muito. Antigamente a gente só falava que ele só jogava lá. Não é Ele mais andou isso, pegando não. Mas resultados ele aqui tem embaixo. investimento do Grupo City. Ele tem pego resultados quando desce o morro também. Então a gente fala, mete 3, mete 4, não é assim, mas tomara que seja. Porque aí sim você pode ir lá em cima com um time bem mesclado. Você conseguir abrir essa E vantagem. com essas Mas vai arbitragens ser muito- caseiras que a gente está vendo também aí, É. vamos esquecer que a final é lá no Monumental de Nunes, hein? Mas todo mundo tá nessa enroscada nesse mês de agosto, gente. O Botafogo, entre os jogos dele com o Palmeiras, tem que pensar no Flamengo. O Flamengo, entre os jogos dele da Libertadores, tem que pensar que tem o Botafogo também. O Palmeiras tem clássico com o São Paulo. Gente, é um mês para jogar todo mundo de quarta e domingo, como sempre se fez. Mas tem que jogar de Uma quarta e média que domingo, parece mas são que foi- quarta e domingo são jogos decisivos. Sim, inclusive os do brasileiro. Os do brasileiro Esse que eu te também, digo. é isso, são Se o todos Palmeiras decisivos. perder para São Paulo e Flamengo em 15 dias, acabou o brasileiro também. Aí trate de passar pelo Botafogo, senão acabou o ano. Exato. Porque os outros clubes, Fortaleza não tá nem aí, Isso vai jogar aconteceu também. com o Atlético Mineiro, Mas né? Hein? Recentemente aconteceu É. com o Atlético Mineiro. Foi ficando, né? Perdeu, não tem mais nada para jogar. Aquele mundo de salário para pagar. Assim, a possibilidade dos outros abrirem uma vantagem grande sobre o Palmeiras, se ele ficar se poupando demais e não vencer, é grande. Eu vejo E o inclua aí Palmeiras Botafogo, mais Fortaleza, pressionado do que Flamengo. o Flamengo Também para esse acho. jogo no Maracanã. Também acho. Quem? O Palmeiras está mais pressionado que o Flamengo. O Flamengo acabou de conquistar uma vaga. Sim, mais pressionado. Não sei, dependendo da torcida do Flamengo. E tudo indica que não vai botar reserveira. Como assim, dependendo da torcida do A torcida Flamengo? do Flamengo, mesmo com a classificação do time jogando no Allianz, não gostou do que viu. Não, mas ela não vai torcer pro Palmeiras, a torcida do Flamengo, não né? existe isso. Não existe isso. O que a torcida vai ficar é com o pé atrás. E você sabe que a torcida do Flamengo não tem muita paciência com um time que não joga bem no Maracanã. Se o time do Flamengo entrar para se defender no Maracanã contra o Palmeiras, eu garanto para você que a torcida, antes de terminar o primeiro tempo, vai estar vaiando. Mas Pascoal, o Flamengo não entra pra se defendendo contra ninguém, nem Essa sabe é fazer uma certeza isso. absoluta, Não meu vai senhor. fazer isso, não vai fazer isso. Não fez aqui. Aqui foi empurrado pelo Palmeiras, cara. Exatamente. Aqui no começo, o Palmeiras é que botou Tá ele bom, pra trás. aí ele fez 5 alterações, o Tite, é 5 para trás. Mas tá Não, mas aí Trocou tava os dois com 2 a laterais, 0 trocou o de volante, trocou o vantagem, zagueiro. 2 a 1, É né? só o para trás mente. É o time, o Flamengo foi o time do Dorico Paraguaçu. Mas não Só no precisava para trás mente, mas não nada precisava para marcar, frente mente. É o que aconteceu tava com o Palmeiras classificado. Não, mas são jogando lá. situações diferentes. Peraí, Tava tem um classificado. treinador aqui. Quando você tá ganhando de 2 a 0, o adversário faz um gol, tá acabando o jogo, você tem uma vantagem ainda, você usa ela dentro do campo, não usa? Dani, eu pensava o seguinte, para você ter o torcedor do teu lado, time como Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Atlético, Inter, Fluminense, você tem que ter 2 jogadores bons por posição. Então eu vou tirar o Miller e eu vou colocar outro, pode ser com característica diferente, mas na posição dele. Porque ali você tá falando de Flamengo, você tá jogando para ser campeão. Você acha que o Flamengo vai se defender em casa? A domingo? outra coisa é você tirar um centroavante de área, colocar mais um rápido, um cara rápido, traz por dentro aqui, então você tem 4 rápidos. Por quê? Porque você vai jogar no contra-ataque. Aí é diferente. Eu não sei quem foi que fez um gol esses dias, que saiu lá de trás, tem que aplaudir o que os caras fizeram. Foram lá dentro do gol com a bola, jogando para se defender, mas assim, já no contra-ataque. E fizeram. Juventude, talvez? Eu acho. Fala, meus queridos e mais queridas. Mais um vídeo para fechar aí a noite, né? Trazer as últimas informações do Mengão para vocês. Flamengo terá novidades para enfrentar o Palmeiras no jogo de domingo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinamento de hoje, na parte da manhã, né? Com o retorno aí de Nicolas de la Cruz, eu vou trazer para vocês a provável escalação do Mengão. O Flamengo deve vir aí com Rossi, Wesley ou Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz ou Alan muito criticado pela torcida, Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. O que vocês acham dessa escalação do Mengão? Deixa a opinião de vocês abaixo, lembrando
que a opinião de vocês, os comentários de vocês são muito importantes. Saudações.